Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sobre a sua casa. Mais uma vez a gente está aqui, de novo, com a situação que a gente está enfrentando. Claro que eu gostaria que nós estivéssemos nessa noite reunidos como igreja, no nosso local de culto, para a gente poder adorar o Senhor junto, poder cantar louvores junto. E isso seria com certeza muito mais gostoso, de poder abraçar cada um de vocês, mas esse não é o momento. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e o nosso tempo agora é um tempo da gente estar realmente evitando esse contato social, pela dificuldade que temos enfrentado no nosso país e no mundo, e como igreja estamos contribuindo para isso. E a gente precisa ter essa compreensão nesse momento. E sabemos que Deus aceita o nosso culto também onde nós estamos. E é claro que, em nome de Jesus, a minha oração é que logo nós possamos estar juntos, reunidos no mesmo lugar, para celebrar o Senhor e para estarmos em comunhão, livre então desse mal. Mas antes de continuar, de trazer a mensagem ao seu coração nessa noite, eu gostaria que a gente pudesse orar, e inclusive colocarmos diante de Deus essa situação que estamos vivendo, pedindo que Deus possa intervir, que no nosso país, diferente do que aconteceu em muitos outros países, possa sairmos dessa situação o mais rápido possível e, se possível, sem mais nenhuma morte. Que todas as pessoas possam viver plenamente e viver com o coração grato ao Senhor pelo livramento. Então vamos orar junto, pedindo esse livramento, esse tempo de intercessão. Então vou pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma reunião nossa como igreja, na nossa casa, não no nosso ambiente onde fazemos como igreja, no culto de adoração, mas entendemos, ó Deus, que o nosso coração está unido ao Senhor e queremos pedir, no nome de Jesus, ó Deus, por esse tempo que estamos vivendo no mundo. Senhor, continua agindo, Pai, intervindo nessa situação. Pedimos realmente, ó Deus, um milagre do Senhor. E só cremos que somente o Senhor pode fazer essa cura, Senhor. Não há nada que possamos, ó Deus, fazer com obras, se não houver a ação do Senhor envolvida em cada atitude que temos tomado, inclusive essa atitude de não estarmos reunidos no nosso local de culto, mas estarmos, ó Deus, reclusos em nossas casas, evitando esse contato social. Pedimos, ó Pai, que seja por pouco tempo, porque, ó Deus, o Senhor há de intervir. Nós cremos no poder do Senhor e na ação do Senhor para que possamos ver esse vírus longe da vida de qualquer ser humano espalhado pela terra. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão contaminados e também, ó Deus, até mesmo por aqueles que ainda não sabem, porque o Senhor sabe o quanto que é difícil, ó Deus, essa situação de ter o verdadeiro diagnóstico da situação. Porque é um vírus desconhecido para nós, mas para o Senhor ele é conhecido. E para o Senhor nada é impossível. Então nós cremos e pedimos pelo poder do Senhor e pela tua misericórdia. Intervém na vida de cada pessoa, Deus, que tem enfrentado o sintoma, de cada pessoa, Deus, que possa estar numa situação grave. E elimina, Deus, em nome de Jesus, repreenda a ação desse vírus. E possa trazer, ó Deus, sobre cada pessoa neste mundo a saúde plena que vem das tuas mãos. No nome de Jesus, ó Deus, nós suplicamos isso. Amém. E nessa noite eu quero começar então a falar sobre crer no Deus do impossível. Nós precisamos crer que Deus é capaz de todas as coisas. Em momentos como esse a gente pode perder um pouco a fé, pode perder a esperança, mas quando o nosso coração começa a crer em quem Deus é, nós começamos a ter esperança. Crer no Deus do impossível faz exatamente a gente ter essa esperança em momentos de dificuldades como esse que nós estamos vivendo. O texto de Gênesis, capítulo 18, o versículo 14, esse é o texto pelo qual a gente vai ter como base nessa série de mensagens, começando hoje, 22 de março de 2020, nosso próximo vídeo também será a segunda mensagem, e a minha esperança, a minha oração e confiança no Senhor, que na última mensagem a gente possa estar juntos, reunidos no nosso local de culto, e a gente então ouvir a mensagem, podemos estar juntos para celebrar o Senhor, se esta for a vontade de Deus. E então o texto de Gênesis 18, 14, vai dizer assim:
Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa foi uma pergunta que o anjo fez depois que Deus promete a Abraão e a Sara um filho. Sara riu. Sara riu porque ela dizia que a situação dela de ter um filho já não era mais possível. Humanamente falando, ela não poderia ter mais filhos, nem ela, Sara, e nem seu esposo Abraão. E Deus vinha para ela e dá uma promessa que 1 ano depois ela teria um filho. Ela ri. Então o Senhor diz a ela, através do seu anjo, e questiona: por acaso existe alguma coisa muito difícil para Deus? Alguma vez na sua vida você já pensou que existe algo difícil pelo qual Deus não poderia fazer? Nós pensamos assim, que provavelmente a gente não conhece a ação de Deus, não conhecemos o poder de Deus, do que Ele é capaz de fazer. Mas Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. O poder do Senhor é além, e por isso a resposta é, de fato, não existe nada que Deus não possa fazer. O problema é que nós perdemos a fé. E para a primeira mensagem dessa série, eu quero falar que nós precisamos ter fé para acreditar novamente. Há uma situação com os discípulos de Jesus Cristo em que eles ali estiveram com dúvida em seu coração. O texto que eu gostaria de ler para que a gente pudesse aprender como podemos ter a fé restaurada novamente é o texto de Mateus, o capítulo 14. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e fica no Novo Testamento. Antes desse texto, antes de Jesus Cristo, antes dos discípulos de Jesus Cristo passarem por esse fato, havia tido ali a multiplicação dos pães. Os discípulos tinham então visto o poder do Senhor agir de forma muito especial. Só que diante da dificuldade que eles estavam enfrentando neste momento, eles então perderam a fé. E há uma pergunta de Jesus Cristo no versículo 31 que diz assim: e prontamente Jesus Cristo, estendendo a mão, os segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez essa seja uma pergunta que Jesus Cristo está fazendo para você hoje. Essa falta de fé, confiança no Senhor. O Senhor está perguntando para você por que você está duvidando. E existem algumas situações na nossa vida que fazem com que a gente perca a nossa fé. Faz com que a nossa fé seja abalada. E dessa forma a gente precisa ter a nossa fé restaurada novamente. O contexto, como já falei, é dos discípulos quando tiveram a experiência de Pedro de andar sobre as águas e ver Jesus Cristo andar sobre as águas. Mas antes de que tudo isso pudesse acontecer, o que fizeram com que os discípulos não pudessem crer em Jesus Cristo fazer aquela pergunta, e uma das coisas que podem fazer nós perdermos a fé é o medo. O medo faz com que a gente fique paralisado. Os discípulos tiveram medo. O versículo 26 de Mateus capítulo 14 vai dizer o seguinte: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Os discípulos ficaram com muito medo, diz o texto. Ao ver Jesus Cristo andar sobre as águas, eles não acreditaram porque tiveram medo. O medo fizeram com que eles não pudessem reconhecer Jesus Cristo andando sobre as águas. E às vezes pode acontecer que o medo tenha impedido você de ver a ação de Deus, de confiar no poder de Deus sobre determinadas situações. Então eu não preciso ter medo das circunstâncias da vida. Eu não preciso ter medo do que tem acontecido no mundo. E por quê? Porque o medo faz com que eu perca a minha fé. Segunda situação que faz com que a gente possa perder a fé é a insegurança. O texto de versículo 28 vai dizer o seguinte: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro não estava seguro que era Jesus Cristo. Jesus Cristo falou aos discípulos, versículo anterior, no versículo 27, ele diz: coragem, sou eu. Eles provavelmente reconheceram a voz de Jesus Cristo, porque nós reconhecemos as vozes das pessoas que estão próximas de nós. Provavelmente quando alguém bate a sua porta
e você vai abrir, e você quer confirmar quem foi, e diz, quem é que está batendo, a pessoa falar, você automaticamente vai reconhecer a voz daquela pessoa, porque te é conhecida. Mas a insegurança de Pedro em relação a reconhecer quem era Jesus Cristo, porque ele diz, se for o Senhor mesmo. Ele não disse, olha, eu acredito que é o Senhor neste momento. Porque a insegurança fez com que eles não reconhecessem Jesus Cristo andando sobre as águas. E muitas vezes a sua insegurança, não ter convicção acerca do cuidado de Deus sobre a sua vida, não ter às vezes a convicção do poder que Deus tem, não saber quem é Deus, faz com que você perca a sua fé. Por isso é importante que eu não permita que a insegurança seja um motivo pelo qual eu possa perder a minha fé. Talvez seja o medo, a insegurança, mas também uma terceira situação que pode fazer com que você perca a fé. A terceira situação é as circunstâncias difíceis da vida. Passar por problemas na vida, financeiro, relacionamento na família, saúde, enfermidade. Todas essas situações que complicam a nossa vida, façam que a gente possa deixar de lado o confiar e ter fé no Senhor. Os discípulos, no versículo 30, vai dizer assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Preste atenção, Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava indo bem. Só que quando ele reparou como que estava a condição do tempo, quando ele percebeu que os ventos estavam fortes, que o vento era contrário, o que fez Pedro? Pedro começou a afundar, porque ele fez com que aquele vento era o mesmo vento do momento que ele saiu do barco. Era o mesmo vento, o vento não mudou, o vento não parou para que Pedro pudesse começar a andar sobre as águas. O vento continuou. E ele então deixa de confiar no Senhor e permite que a situação do clima naquele momento, do tempo, fizesse com que ele afundasse. E muitas vezes as dificuldades da vida, na sua caminhada com Jesus, têm feito você afundar na sua fé e não reconhecer que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Essas três situações podem fazer com que você perca a sua fé. É importante que você não permita que essas situações dominem o seu coração de tal forma que você então perca a sua fé. O que é necessário então para que você possa ter fé e acreditar no Deus do impossível, nós também aprendemos nesse texto. No versículo 30, a parte B, nós já lemos, quando Pedro disse, salva-me, Senhor. A primeira atitude sua para ter sua fé renovada, a sua fé renascida, é importante que você reconheça a sua necessidade por Deus. Se nós não reconhecermos a nossa necessidade por Deus, dificilmente a gente vai ter a nossa fé restaurada. Nós vamos confiar em outras situações, ou nossa confiança estará em pessoas, estará em outras coisas, mas não de fato no Senhor, em quem a nossa fé é iniciada, em quem a nossa fé é fortalecida. Por isso é importante que você, em todos os momentos, continue orando, continue clamando, que você não desista, que você faça como Pedro, dizendo, Senhor, salva-me, Senhor, eu preciso de Ti. Ele não grita pelos outros discípulos para que pudesse ajudá-lo a tirar daquele possível afogamento. Ele grita para alguém que poderia de fato salvá-lo de uma forma especial e de uma forma sobrenatural naquele momento. E exatamente, talvez, na situação que você esteja envolvido agora, você precisa clamar pelo Senhor para que de fato Ele salve a sua vida. Mas talvez você esteja clamando, pedindo socorro para outras situações, para outras pessoas, para outras instituições e não para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos clamar ao Senhor. O texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim, clama a mim, e eu te responderei coisas grandes, profundas, que não sabe. O Senhor diz, clama a mim. É ao Senhor que nós devemos clamar. Não é a mim como pastor, não é a outras pessoas, mas você deve clamar ao Senhor.
para que a sua fé seja de novo restaurada, você precisa reconhecer a sua necessidade por Deus. Clame ao Senhor em todo momento. A segunda atitude que é importante que você tenha para que a sua fé seja restaurada, é necessário então que você confie totalmente na palavra de Deus. Às vezes nós não confiamos em toda a palavra de Deus. Às vezes confiamos em parte da palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso. A nossa confiança deve ser total naquilo que Deus está dizendo para nós. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai fazer com que o nosso coração se encha de fé. Exatamente isso fez Pedro. Pedro, no versículo 30 e versículo 31 do texto de Mateus 14, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor Jesus diz para ele: por que você duvidou? Pegando ele pela mão, ele confiando em Jesus Cristo naquele momento que ele poderia levantar. No momento também que ele estava no barco, Jesus Cristo diz para ele: vem. Quando ele disse: o Senhor manda que eu vá até o barco. E ele diz: não tenha medo, venha, Pedro. E Pedro então foi, confiando naquilo que Jesus havia dito para ele. Quantas vezes a palavra de Deus tem orientado a sua vida e você tem acreditado no que Deus tem dito a você e isso tem sido para você um rumo para a sua vida? Para a sua fé ser fortalecida, você precisa confiar no que Deus está dizendo, não no que as circunstâncias dizem, no que as pessoas estão dizendo para a sua vida, mas o que é que Deus tem dito para você. Se você não crer naquilo que Deus tem dito para a sua vida, você dificilmente vai ter a sua fé restaurada. Agora, se você crer naquilo que Deus tem falado ao seu coração, com certeza a sua fé será renovada. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e não outras pessoas, e não outras vozes, a não ser única e exclusivamente a voz de Jesus, a voz do Senhor ao seu coração. Você precisa ouvir a voz do Senhor e confiar na palavra dele. Como tem sido a sua confiança no Senhor? Como tem sido a sua crença naquilo que Deus tem pedido acerca da sua palavra? E como tem sido a sua sensibilidade para escutar a voz de Deus falando no seu coração? Se você não escutar a voz do Senhor, se o seu coração se endurecer para aquilo que Deus tem falado, por meio da sua palavra, para aquilo que Deus tem falado ao seu coração, a sua fé não vai ser restaurada de novo. Você ainda vai continuar duvidando. Mas se você permitir, e essa é a vontade de Deus para a sua vida, que por meio da sua palavra, o seu coração, assim como aqueles discípulos de Emaús, possa se aquecer, a sua fé será restaurada. A terceira atitude para que você possa então ter a sua fé restaurada e assim permanecer firme, crendo que Deus é o Deus do impossível, é que você não precisa nunca tirar os olhos de Jesus Cristo. Nunca tire os olhos de Jesus. O texto nos diz, no versículo 30, que enquanto Pedro estava olhando para Jesus Cristo, ele caminhava. A partir do momento que ele reparou o vento, que ele reparou o mar, ele então afundou. Por quê? Porque os seus olhos saíram da direção de Jesus. Ele não estava mais contemplando a Jesus Cristo. Ele estava contemplando outras situações, olhando para outras circunstâncias da vida, mas não para Jesus Cristo. Se nós queremos que a nossa fé seja fortalecida, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. O texto da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 2, carta aos Hebreus, o capítulo 12, o versículo 2, vai dizer o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, se nós devemos conservar os nossos olhos fixos em Jesus, diz a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Se nós conservarmos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo,
nós com certeza conseguiremos passar por situações difíceis e vamos continuar crendo em Deus. Por quê? Porque eu não olho os problemas que eu enfrento, eu olho a Deus que eu sirvo. E aí eu consigo enxergar que Deus é muito maior de qualquer outra circunstância, dificuldade que eu possa estar enfrentando. Seja qual for o momento que eu estiver, se eu estou com os olhos no Senhor, eu consigo caminhar sobre as águas. Se eu não estiver com os olhos no Senhor, eu vou me afundar e a minha fé vai ser pequena. Qual o tamanho da fé que você gostaria de ter? Se você quer ter uma fé plena, que acredita no Deus impossível, é necessário então que você continue com os seus olhos fixos em Jesus. Porque nós precisamos andar crendo no Deus impossível. Não podemos deixar que a nossa fé esmoreça, mas precisamos fazer com que a nossa fé continue crescendo a cada dia. Para que a sua fé seja fortalecida, é importante então que você nunca tire os olhos de Jesus. Que você reconheça a sua necessidade por Deus. Que você confie totalmente na sua palavra. Porque, como diz a palavra, nós vivemos pela fé e não o que vemos. Que o Senhor Jesus possa aumentar a sua fé cada vez mais. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, ó Deus, que a nossa fé não venha diminuir, mas que a nossa fé, ó Deus, possa crescer cada vez mais no Senhor. Que possamos reconhecer nossa necessidade, Tua presença, do Teu poder agindo em cada momento. Que possamos confiar integralmente na Sua palavra. Que possamos, ó Deus, permanecer com os nossos olhos fixos em Ti. Por isso pedimos que o nosso coração não venha encontrar nenhuma dúvida, mas venha encontrar uma fé plena, porque temos essa confiança em Ti. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.